Olá pessoal, agora nós vamos falar de energia solar. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Existem determinados materiais, tá, que são sensíveis a energias luminosas. Então, quando a luz é transmitida, ela é transmitida através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas permitem, né, ou carregam energia. E quando em choque com determinados materiais, no caso silício, os elétrons contidos nesse material é excitado, permitindo assim um despreendimento de elétrons e consequente o seu deslocamento. Então, quanto mais energia, ou seja, quanto mais luz, mais energia elétrica é produzida. A irradiância solar. Irradiância é a quantia de energia sendo recebida por segundo em uma determinada área. Então, a irradiância é uma grandeza extremamente importante para nós do segmento de solar. Por quê? Porque a irradiância ela está atrelada, sim, ao tempo de exposição do módulo, né? Então, os módulos fotovoltaicos irão converter a potência total recebida, né? E essa área de potência de acordo com a sua eficiência. Então, a potência solar pode ser calculada multiplicando-se. Então, nós temos ali, por exemplo, que a potência é igual a irradiância vezes a área. E a unidade de medida é o watt por metro quadrado. Tá? Então, irradiância nada mais é que potência dividido pela área. Ou, se eu quiser, por exemplo, a potência, eu pego e faço a irradiância vezes a área. Então, é uma equação genérica, ou seja, é matemática básica, né, gente? Então, é só colocar na equação. Nota, o material que eu vou estar enviando para vocês, lembrando, junto vai estar um formulário, tá? Junto vai estar planilhas para lançamento no momento de dimensionamento, que a planilha te dá automaticamente os valores dos dados necessários para o projeto. Só que aqui no treinamento eu vou passar também um exercício onde vocês vão aprender passo a passo como se fazer o projeto. Horas de sol a pico. Então, assim, ó, o que é isso aqui, gente? Isso aqui está relacionado diretamente ao tempo de exposição do módulo, que é um dos fatores que nós temos que considerar no momento de dimensionamento. A hora de sol a pico, tá, é um artifício utilizado na simplificação de cálculos solares, tá? Ou HSP equivale ao número de horas de radiância por metro quadrado. Por que 1000 watts metro quadrado, né? No próximo slide nós vamos ver. Ou condições padrões de teste. As especificações de módulo fotovoltaico serão dadas por 1000 watts metro quadrado. Portanto, saber o HSP de uma região é de vital para os cálculos. Então, observem esses gráficos, né, de HSP, que nós temos um dia ensolarado, um dia nublado e um dia chuvoso. Vocês observem que mesmo estando chuvoso ou nublado, nós não deixamos de produzir energia. Então, o que significa isso? Que o módulo, para ele não produzir energia, temos que estar totalmente ao escuro. Aí sim, nós não produziremos energia. Mas, se nós não tivermos totalmente ao escuro, nós produziremos energia. Vocês observem que nós temos ali uma gaussiana. O que significa aquela gaussiana? Por exemplo, na figura à esquerda, né, no canto superior esquerdo ali, onde apresenta 6.000 watts hora metro quadrado. Significa que o ponto, o pico, significa meio-dia. Aquele é o ponto máximo de produção de energia. Então, se eu tenho lá um módulo fotovoltaico de 330 watts, o qual me gera 40 volts, ao meio-dia ele vai me produzir a sua potência máxima, né? Ao qual, obviamente, vai estar especificado na sua placa a sua eficiência. Como vocês sabem, ou para quem ainda não fez o curso instalador, os módulos fotovoltaicos, eles possuem uma determinada eficiência, né? Então, um módulo, por exemplo, de 250 watts, ele pode ter, conforme o fabricante, de 15 a 16% de eficiência.
Então, quando você está nesse momento de pico, é o momento em que você mais produz energia, certo? Então, isso é importante ficar claro. Por que se considera esse valor? Se vocês pegarem essa gaussiana, não se considera essa área num total, se considera um quadrado dessa área. Por quê? Porque se nós considerássemos toda essa área, nós teríamos que fazer uma integral, que não é o propósito. Como os fabricantes já facilitam a nossa vida, eles consideram, como vocês podem observar nas figuras inferiores, um quadrado, que é o que realmente vai nos produzir energia durante o dia. Ou seja, aquele quadrado representado na figura inferior é o que os nossos módulos vão produzir de energia durante o dia. Observem que no mapa, o Atlas Solarimétrico, ele nos permite o que? Nós vermos, né, o potencial solar de toda uma região. Ele permite analisar o potencial solar de cada área e fornece valor aproximado do HSP de cada região. Então é importante você, instalador, o projetista, estar atento ao Atlas Solarimétrico. Por quê? Para você ver o quanto de índice solar a sua região lhe produz ou lhe permite produzir. Tá? Também estão disponíveis tabelas completas das principais cidades brasileiras, né, com os valores precisos do HSP local no site. Aqui nós vamos ver um exemplo, no caso do Brasil, né? Aqui é uma distribuição solarimétrica aproximada das regiões brasileiras, né? Vocês observem que é uma forma macro, né, de enxergar pontos de aquecimento e pontos de regiões mais frias. Mas isso tem que ser analisado pontualmente, estado para estado, obviamente, porque assim você tem um fator mais determinante na hora de fazer a análise, tá? Vocês observem aqui agora o Brasil, analisando de uma forma mais de incidência de radiação solar. Nós observamos que em sua maior parte continental, no litoral nós temos pontos mais de regiões mais frias, ao centro regiões mais quentes e ao centro-oeste alguns pontos de regiões mais frias e também que representam pontos, por exemplo, ali na região amazônica, onde há muita umidade, né? Que nós vamos observar que os módulos fotovoltaicos, eles precisam para trabalhar de incidência solar, não calor. Aí o pessoal vai perguntar, mas que loucura, como é que eu vou gerar energia sem calor? A minha eficiência se está na incidência solar e não no calor. Vamos supor que eu gere energia na região amazônica, onde é uma região extremamente úmida, onde me dá uma temperatura, uma sensação de calor muito forte. A eficiência do módulo não é tão grande como, por exemplo, deixar na região nordeste, onde a região é mais seca, aí onde eu tenho uma incidência solar mais eficaz, onde eu produzo mais energia. Ou comparando também a região norte, né? Então aqui eu trago, por exemplo, as tabelas de dados solares, né? O site Cresesb Sandata, ou o site da Cresesb, é um site extremamente importante para você projetista. Por quê? Porque quando nós entrarmos lá na parte de dimensionamento, vocês vão necessitar do HSP, que é horas de sol a pico. Essas horas de sol a pico é uma das grandezas que vocês necessitarão para compor o cálculo de vocês. Então aí, por exemplo, pode-se consultar as tabelas de dados solares disponíveis na Cresesb Sandata, né? E para quê? Para descobrir o HSP da região. Abaixo eu trago aqui um exemplo. Sapucaia do Sul, eu trago aqui as coordenadas, vocês põem no Google coordenadas tal cidade, né? E aqui eu trago um exemplo da cidade aqui onde eu resido, de Sapucaia do Sul, onde eu tenho longitude e latitude, né? E aí eu pego e abaixo ali vocês vão ver que tem um corte numa tela, que é da tela do Cresesb Sandata.
e ali eu coloco longitude, latitude e longitude. Após lançar os dados da latitude e da longitude, retiradas do próprio Google, onde eu coloquei, da minha cidade, aí o que ocorre? Eu vou lá, dou um ok, isso dentro, obviamente, do site da Crescese Sandata, e eu tenho lá o meu HSP. Vocês observem que vai dar ali duas Sapucaia, Canoas e Novo Hamburgo. O que ocorre? Ele faz uma varredura das regiões próximas a essa coordenada, tá? Por isso, que às vezes dá 3 cidades iguais, tá? Mas isso é em função da região ser muito macro. Em São Paulo costuma acontecer isso. E ali é um gráfico que mostra o HSP do ano, né? De janeiro a novembro. Vocês observem que nós temos um gráfico que ele tem um declínio, depois uma subida novamente, em função, obviamente, né, gente, do período que nós temos, que é o nosso inverno, né, e por isso que acaba acontecendo esse tipo de situação, tá? Como é que vocês trabalham em cima desse gráfico? Quando vocês forem dimensionar um sistema on-grid, vocês têm que pegar a maior média, tá? Então, por exemplo, ali em Sapucaia do Sul, a minha maior média é o 4,38, tá? Esse 4,38 é a minha maior média, tá? Isso para um sistema on-grid. Vocês vão ver que no sistema off-grid funciona diferente, tá? E aí, com esse valor, essa constante, no momento que eu for equacionar, vai me permitir daí eu conseguir desenvolver daí os meus cálculos, tá? Nós, no momento do dimensionamento, eu vou trazer um exemplo e vou mostrar o passo a passo de como é que é, obviamente, o cálculo. Junto a isso, vocês vão ter as tabelas, vão ter os formulários que, obviamente, vocês necessitam exercitar, certo? Então, aqui eu trago um exercício, sugiro que façam, e aí nós vamos, na aula de terça, quarta e quinta, quem tiver dúvida, eu vou tirar aí as dúvidas de vocês com relação a essa atividade. Lembrando, entrar no Google, botar coordenadas da cidade, coordenadas de São Paulo, coloquei as coordenadas, pego as coordenadas, entro lá, Crescese Sandata, fui lá no Crescese Sandata e põe lá coordenadas, latitude e longitude. Coloquei as coordenadas latitude e longitude. Após isso, dou um ok, ele vai fazer a varredura e vai me gerar o gráfico. E aí, no caso aqui, a gente está considerando um exemplo on-grid. Pego a maior média, que é o meu HSP. E aí é um exercício bem bacana para vocês fazerem. Ok? Então, eficiência, né, dos nossos sistemas solares. A disposição dos módulos no telhado, no solo, deve seguir alguns parâmetros, tá? Então, o que significa isso, tá, gente? Todo módulo, tá? Ele, quando instalado no telhado, você deve considerar ele, tá? Utilizando a latitude local. Por exemplo, aqui em Sapucaia eu tenho que considerar a minha latitude local, tá? E considerando também nós vamos ver nos próximos slides as minhas perdas, tá? Isso também vai me influenciar depois no dimensionamento. E aí eu vou comentar com vocês ali um coeficiente ali que vocês podem considerar, que é a perda. A nível de perdas, quem já fez o curso instalador comigo já sabe que o fator determinante na perda é o sombreamento, tá? Mas a nível de projeto também deve-se considerar outras perdas, ok? Então é importante vocês observarem que no telhado, latitude local, tá? E considerar a angulação, se não tiver como considerar a latitude local, a correção é de 5 a 7 graus, né? Como eu já comentei, para quem não sabe, comento agora. E o posicionamento do telhado, obviamente, seguir ele conforme a disposição solar. Detalhe, como é que eu sei isso? Gente, tem projetistas que utilizam o Google Maps e fazem análise pelo Google Maps. Eu sugiro ir no local, utilizar um aplicativo
de bússola, vai até o telhado e você consegue visualizar a posição solar do teu telhado. E aí você vai ver ali o posicionamento. Não tem como mudar o telhado de lugar, não. Ah, mas pode montar uma estrutura? Pode. Só que a estrutura que você vai montar, dependendo da região, ela pode sofrer com intempéries e ventos. Então tem que ter atenção a isso. Perdas gerais, né? As perdas gerais, gente, ela independe de forma como os móveis estejam alocados, né? Então é uma forma empírica, pode ser sujeira, resistência dos cabos, sombreamento. A gente tem que ter um cuidado, porque é o seguinte, uma das perdas gerais é a própria sujeira, né? Ela gera aquecimento e dá muita diferença na eficiência dos módulos. Se vocês utilizarem um termovisor no módulo para ver as perdas, dá bastante diferença, tá? Então, utiliza-se um fator empírico de 0,75 no momento do cálculo, para que você possa considerar as perdas gerais, tá? Porque ela é muito relativa, não tem como mensurar, tá ok? Depois, perda por direção, tá? O que nós temos aí, perdas por direção, né? A radiação solar é sempre vista na direção do Equador. O que ocorre, né? A gente sempre aqui na região trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador, a gente sempre direciona em direção ao Equador, a linha do Equador. Então, por isso que a região norte, para nós, ela é 100% de eficiência. Se vocês observarem o nosso poliedro de perdas, nós temos ali na parte superior 90%, ali na parte leste-oeste 80%, ali sul seria também 100%, ali noroeste ou sudoeste por volta de 95%. Então, assim, ó, o que ocorre? Nós temos que ter uma atenção. Por si, isso impacta diretamente no meu projeto o posicionamento do telhado? Impacta, gente, impacta. Só que eu não tenho como mudar o telhado do cliente. Como é que eu posso fazer? Então, assim, ó, tem pessoas que montam estruturas para fazer compensação, bacana. Só que tu tem que lembrar que isso onera custo, tá? Isso aumenta o custo do teu projeto. Então, você tem que ter atenção com relação a isso. Outro detalhe, além de aumentar o custo do projeto, dependendo da regiões com muitos ventos, isso também pode te impactar significativamente, tá? Então, é importante, sim, observar o posicionamento e ver se vale a pena mexer nessa estrutura. Então, eu sugiro seguir o posicionamento, afixar os módulos, fazer as correções de angulação e aí dar seguimento. Perdas por angulação, né? Ali nós temos aqui uma consideração que a angulação ideal é sempre, obviamente, igual à latitude. O que nós temos aqui? Que a perda por angulação é o cosseno do ângulo do módulo, tá? Menos a longitude. Então, o ângulo do módulo é a latitude menos a longitude do local. Aí seria o ângulo ideal. O que eu vou dizer para você, gente? Precisar fazer a correção é de 5 a 7 graus, tá? Por si não deu para pôr na latitude local. Faz uma correção de 5 a 7 graus e ele vai ficar muito bem posicionado, tá? Então, deu a posição Sapucaia, latitude 28 graus, aí deu 23. Faço um ajuste de 5 a 7 graus, afixo e ok. Não vou perder eficiência significativa em função da angulação. O que impacta a perda significativa, sim, é o sombreamento. Isso nós devemos ter muita atenção. Então, gente, a posição solar, as perdas por direção, perdas gerais, né? Aqui no caso poliedro de perdas é perdas por direção, perdas gerais e perda por angulação, e são perdas significativas, tá? Mas elas ajustadas na sua devida forma, feitas de forma adequada, ok, vai funcionar tudo muito bem, você não vai deixar de produzir energia. Agora, se você tiver um problema de sombreamento, sim, isso é um problema grave e vai impactar sim no seu sistema fotovoltaico.
ok? Gente, como eu disse, observem o vídeo, façam os exercícios e dúvidas na aula ao vivo nós vamos conversar, ok? Então, próximo vídeo é legislação vigente para microgeração distribuída.